Grande notícia, para lá de 2 bilhões no Flamengo, hein? Vamos falar sobre isso, Felipe Luiz, escalação do Flamengo para o confronto de daqui a pouquinho, Flamengo Esporte Flamengo, você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, meu filho, botão aqui embaixo, inscrever-se, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, toca aí meu parceiro, minha parceira, tocou então bem comigo, Rubro-Negro. Vamos às notícias do Flamengo, tem muita coisa pra gente conversar. Chegamos ao mês de novembro, o mês mais importante da vida do rubro-negro em 2025, o mês das decisões, o mês da decisão da final da Copa Libertadores, mas é lógico, não podemos nos esquecer também que é mês e dia de Gonçalo Plata, meus amigos. Pois é, parabéns ao Gonçalo Plata, né? O Flamengo, através das suas redes sociais, parabenizou o ponto equatoriano do Flamengo, aniversariante do dia, responsável por uma das cavadas mais bonitas do futebol. Apenas o gol do Penta da Copa do Brasil em 2024. Parabéns, Plata, nosso atacante, também conquistou a Supercopa e o Carioca nesse ano. Tamo junto, Platita! Tá aí! Gonçalo Plata fazendo aniversário, é realmente uma pena a gente não poder contar, né, com o Plata para a final da Libertadores em função daquela expulsão absurda, abjeta, promovida pelo senhor Piero Massa, árbitro chileno. Ele completa hoje 25 anos de idade, é um garoto aí na flor da idade, Gonçalo Plata, aí na flor das baladas também. Mas o cara tá de folga, não tiver nada, cara, deixa o cara. O importante é resolver dentro do campo, né? É aí que é o grande X da questão. Pessoal, o Flamengo nessa partida contra o Sport tem duas conotações muito claras, duas intenções muito claras. A primeira é evidente que é vencer o jogo, tem que somar os 3 pontos amanhã. O Flamengo vencendo hoje, dorme na liderança do Campeonato Brasileiro. Mais uma vez o Flamengo vai ter a chance de dormir na liderança do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo também, assim como disse o Felipe Luiz na entrevista coletiva do último jogo, vai usar essas partidas pré-final da Libertadores para tentar retomar a confiança dos jogadores em baixa e traçar um planejamento para a reta final do ano. O Flamengo tem a final da Libertadores no horizonte, mas tenta administrar o desgaste para ter força máxima na fase decisiva da temporada. Tá até aqui as aspas do Felipe Luiz. Precisamos que a torcida ajude a recuperar a confiança de alguns jogadores que vão atuar sábado, falou Felipe Luiz ali naquele pós-jogo, já mostrando uma clara intenção que vai ser um time bem misto, que vai entrar dentro de campo, beleza? O principal nome dentro desse contexto da fala do Felipe Luiz é o Samuel Lino, que custou uma nota para o Flamengo, 20 milhões de euros. Começou muito bem, né, entrando naquele jogo contra o Atlético, foi a estreia dele, recém-chegado no Flamengo, sem entrosamento, corta para cá, corta para lá, muito liso, mas depois ele acaba ali realmente perdendo um pouco da sua confiança, sofreu com alguns protestos da torcida do Flamengo, protesto legítimo porque o jogador não estava jogando bem e perdeu a vaga no time, né? Contra o Fortaleza, na rodada passada, iniciou a partida, mas foi mal mais uma vez e foi substituído, né? E diante do Sport deve receber mais uma oportunidade para conseguir elevar esse nível de confiança do jogador. Outro jogador também que está nessa pauta aí do Felipe Luiz é o Alacian, que ganhou minutos contra o Fortaleza, entrou no segundo tempo, entrou bem, tá? Deu ali uma luz para o ataque do Flamengo, que estava completamente desorganizado, então deve ser outro que deve receber oportunidade na sequência de jogos que o Flamengo vai ter. Tem a questão do Michael, que passou a ser pouco utilizado pós-Copa do Mundo, mas aí eu acho que uma recuperação desse jogador é mais difícil, assim como a do Juninho também é mais difícil, né? Enfim, vamos ver qual vai ser o time que o Felipe Luiz vai levar a campo. A gente já tem até aqui um esboço, um provável time do Flamengo. Mais de 60 mil torcedores são esperados
hoje no estádio do Maracanã para esse confronto diante da equipe do Sport, tá? Então, casa cheia, Maracanã lotado para afundar de vez o lanterna do campeonato. E se eu não me engano, caso o Flamengo vença hoje, o Sport já estaria matematicamente rebaixado. Virtualmente já está rebaixado, né? Animicamente, mas tem sempre aquela coisa, o Flamengo fala 87, toda vez eles lembram essa história, sendo que 87 é do Flamengo, mas enfim, vamos ver como é que vai ser nesse confronto de hoje. Pessoal, no site da Conmebol, os ingressos categoria 3 para a final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras custarão $95. Na cotação atual, se você for fazer a conversão, dá um número de R$520. Em 2019, o categoria 3 era uma categoria destinada às torcidas dos finalistas, ou seja, atrás dos gols, tá? Para o sócio torcedor, não sei como é que a Conmebol vai fazer, se o Flamengo vai gerar o tal do código lá para o sócio torcedor poder adquirir o seu ingresso, se não vai gerar código nenhum, enfim, deve ter uma prioridade, logicamente, o sócio torcedor do Flamengo e do Palmeiras, e, portanto, esse é o ingresso mais barato, tá? Que é de $95. O mais caro tá na casa aí de quase $400, meus amigos. Pois é, uma boa de uma bolada para cima aí da casa dos R$1.000, então não é um ingresso barato. Ir a Lima, aliás, não tá barato, tá uma logística difícil. A gente vai fazendo, pegando escala aqui e ali, montando a logística, porque realmente está bem complicado. O elenco do Flamengo ali por volta do meio-dia almoçou no CT Ninho do Urubu, lanche reforçado às 5 horas da tarde, às 10 para 6 da tarde saída para o estádio, às 7h10 é a chegada prevista do Flamengo no Maracanã para realizar todo o processo ali de aquecimento, alongamento, aquela coisa toda, preparativo dos goleiros. A bola rola às 9 horas no estádio Mário Filho para Flamengo e Sport. Sport que, além da crise esportiva que vive, sendo o lanterna do campeonato, desde que começou o Campeonato Brasileiro, a equipe do Sport também sofre uma crise financeira, meus amigos. Pois é, saiu a informação aí ontem à noite que o Sport pagou parte dos salários atrasados ao elenco antes do jogo contra o Flamengo. Jogadores e comissão técnica receberam os vencimentos referentes à carteira de trabalho, mas segue tendo em aberto os valores do direito de imagem, pessoal. Pois é, porque muita gente acha que não, mas os jogadores, os técnicos, comissão técnica, eles estão sob o regime CLT, da carteira de trabalho. Então, referente a esse valor, eles já receberam, mas o direito de imagem, que é justamente o direito que concede, por exemplo, ao clube a exploração da imagem do jogador em campanhas de marketing, que concede ao clube o direito, por exemplo, do jogador ser mostrado na Rede Globo, na Record, no YouTube. Muitas das vezes o direito de imagem, ele engloba a maior parte, a maior fatia do salário do jogador e não a CLT, e não a carteira de trabalho em si. Então, assim, eles terem pagado ontem parte desse salário, para mim é sintomático. Vamos jogar contra o Flamengo, independente se a gente já está rebaixado, nós temos que dar um jeito de ganhar dos caras. Em contrapartida, eles não pagaram a totalidade do salário. E tem uma outra situação que eu queria levantar para vocês. O Sport tinha que estar impedido de jogar. Se um time não paga salário, eu sei que estão desenvolvendo aí o fair play financeiro, junto com o César Grafietti, que trabalha lá no Itaú, nessa parte de finanças, tem que abordar isso também, porque é injusto. Um time que paga o salário de enfrentar o outro que não paga nada. Entende? Então espero que isso também seja levado a cabo no debate sobre o fair play financeiro no futebol brasileiro. Tá? Eu vou falar... Tem gente, rapaz, eu não entendo, cara. O cara, ele fica pé da vida porque eu passo esse tipo de informação. Mas é informação, velho. O Flamengo não perde há 8 anos.
para o Sport. São 7 jogos de invencibilidade com 6 vitórias e somente um empate. Freguesaço do Flamengo Sport. A última derrota do Flamengo para o time de Pernambuco foi no primeiro turno do Brasileirão de 2017, 2-0 na Ilha do Retiro. Eu lembro desse jogo. Lembro do Tomás, que era da base do Flamengo. Ele fez gol no Flamengo nesse jogo. E um dos responsáveis diretos pela derrota do Flamengo foi o Muralha, que era o goleiro do Flamengo naquela oportunidade, viu? Aí muita... para de falar, tá 8 joga, tá zicando. Tá zicando nada, meu amigo. Os caras têm que jogar agora. Que eu estou preocupado para esse jogo contra o Sport? Eu estou. Que isso, Pedrão? É o lanterna do campeonato? É exatamente isso. Porque o Flamengo, quando vai pegar o Racing, vai pegar o Palmeiras, vai pegar, meu irmão, os caras entram a 220 volts dentro do campo e tomando um cafezinho ainda. Agora, quando o Flamengo pega um time mais fraco, um Sport, um Fortaleza, um Juventude, é aí que mora o perigo. Ih, é o Sport, vamos ganhar a hora que a gente quer, aí entra de salto alto. Esse é o grande X da questão para mim. Então espero que, lógico que os atletas serão diferentes, que estarão no gramado, mas espero que entrem com a mesma vontade que entraram contra o Racing. Nesse ponto é até melhor que seja um time misto, que os caras vão ter que mostrar serviço pro Filipe Luiz. Espero que não volte o modo banana hoje. Tá? Pessoal, o presidente da Mancha Verde, tá, está organizando a festa da torcida deles, já em contato com o chefe da polícia de Lima, lá no Peru. Eu queria pedir encarecidamente à instituição Clube de Regatas do Flamengo que não cometesse essa gestão, evidentemente, que não era a mesma gestão de 2021, o mesmo erro que foi cometido em 2021 em Montevidéu, quando, pelo menos do que eu pude observar lá, não houve nenhum apoio da instituição em relação às torcidas organizadas do Flamengo, em relação à torcida no geral do Flamengo, referente à logística, referente ao contato com as autoridades, né? A gente já vê hoje, na atual gestão, um contato muito mais próximo com as autoridades, com o governador de São Paulo, de Minas, para quando o Flamengo for como visitante, ter um aparato de segurança à sua disposição, a fim que não sofra emboscadas de torcidas mandantes fora do estado do Rio de Janeiro. Então, a instituição precisa entender que esse é um jogo geracional, gente. Esse é um jogo que os detalhes farão totais diferenças. É necessário que a instituição, de alguma maneira, ajude a torcida do Flamengo para que se tenha o máximo de torcedor mobilizado em Lima para torcer pelo Flamengo. Porque isso faz a diferença. Em 2019, a torcida do Flamengo era a maioria lá e fez a diferença, porque mesmo o Flamengo perdendo, não deixaram a peteca cair e torceram até o último minuto ali. Foi uma reação magnífica da torcida do Flamengo e fez com que o Flamengo, não só em função da torcida, em função do time que foi muito aguerrido dentro de campo também, mas fez com que o Flamengo conseguisse aquela reviravolta e aquela vitória. Então espero que a instituição dessa vez não cometa o erro que aconteceu em Montevidéu, quando o Palmeiras prestou todo o apoio para a sua torcida e o Flamengo, que eu me lembro, não a prestou, e se prestou foi um apoio ínfimo, incipiente ali, que não fez a menor diferença, tá? Espero que seja diferente nesse ano. Eu sei que vai ter um outro, tem que ajudar nada, Pedrão, Flamengo. Não, tem que ajudar sim. Porque isso impacta na vitória do Flamengo também, não só isso, também, tá? Pessoal, novidades do VAR para o Carioca 2026. O cronômetro será parado nas análises do VAR. O árbitro verá primeiro a imagem sugerida pelo VAR
e poderá pedir até 7 câmeras. A Ferg divulgará clipes em até 2 horas e lances completos em até 48 horas, pessoal. Retrocesso só é falta perto da área e se o número de defensores for menor ou igual ao do atacante. Então, eles vão parar o cronômetro, tá, da partida quando o árbitro for no VAR. Olha, deixa eu falar um negócio pra vocês aqui. Tem um lado positivo e tem um lado negativo. O positivo é que nunca a arbitragem, ela repõe o tempo certinho. E aí, pausando o cronômetro, você ajuda. Agora, o ponto negativo é que, cara, como o VAR é acionado a todo momento no futebol brasileiro, o jogo vai parar, vai durar umas 3 horas, velho. Ainda mais no Campeonato Carioca, que consegue ter a presença de árbitros menos qualificados ainda do que no cenário brasileiro, que já é fraco, né? Mas vamos ver como é que vai ser realizado isso a partir do Carioca do próximo ano de 2026, que seja testado mesmo em Campeonato Carioca, para depois ver se funciona para as demais competições. Pessoal, o Flamengo soltou os valores das contratações realizadas nesse ano, tá? Samuel Lino, 195 milhões, Carrascal, 107 milhões, Emerson Royal, 78 milhões, Juninho, 40 milhões, Jorginho, 23 milhões, não teve custo para adquirir os direitos econômicos. Mas, quando não tem esse custo, o atleta é dono do próprio direito dele. Então, esse custo é embutido no salário, num termo chamado luvas diluídas no salário, que dá mais ou menos 23, 24 milhões de reais. O Danilo é a mesma situação do Jorginho, 17 milhões de reais. Ainda teve 19 milhões em luvas na renovação de Eric Pulgar, 13 milhões na renovação de Varela e 15 milhões na renovação do Gerson, tá? As fontes dos valores são as demonstrações financeiras divulgadas pelo próprio clube, ou seja, pelo próprio Flamengo, através de seu site. Isso daí dá quase meio bilhão, meio bilhão não, dá 300, 400 milhões de reais gastos investidos em contratações aí pelo Flamengo nesse ano de 2025, mas não é o que mais gastou. O Palmeiras gastou mais que o Flamengo e o Botafogo também gastou mais do que o Flamengo. Em contrapartida a isso, ou em paralelo a isso, 1 bilhão 850 milhões, quase 2 bilhões de reais, pode ser um novo faturamento recorde do Flamengo em 2025, se acontecer. Será a maior receita anual de um clube brasileiro em toda a história, torcedor. O Flamengo já foi o primeiro clube brasileiro a romper a barreira dos milhões, chegar ao bilhão, e pode ser o primeiro a, quem sabe, chegar quase ou a 2 bilhões de reais. O Mengão afirma que vai ultrapassar esse recorde até o final desse ano, então falta pouco ainda, mais se o Flamengo vencer a Libertadores, já tem a premiação, vencer o Brasileiro, mais dinheiro, ir ao Mundial, cada fase do Mundial, começando das quartas de final, mais dinheiro ainda entra no Flamengo. Então a perspectiva é a melhor possível. Você que está aí, se inscreva no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.